Boa noite, igreja. Bom a gente estar aqui de novo e essa mensagem aqui estava programada há muito tempo, quando no início do ano a gente conversava sobre os planos da igreja, essas coisas, e aí chegou nessa semana, eu fazendo algumas buscas aí no texto bíblico, tentando depreender alguma coisa, eu me deparei com esse texto, e com uma interpretação que não é tão comum, e eu queria dividi-la com vocês. Vou convidar você para abrir sua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13 e 14, nós vamos ler. E o título da nossa reflexão de hoje é Segundo o Coração de Deus. Sei que você já deve ter visto alguma coisa sobre isso, ou certamente se você está na igreja há mais de, 1 ano, 2 anos, você já deve ter ouvido pelo menos falar uma frase parecida com isso, segundo o coração de Deus. Mas a gente vai ler aqui. Se você não tem Bíblia, fica tranquilo, vai ser projetado. Mas se você tem, é bom que você leia e veja que a heresia que eu vou contar sai só da minha cabeça, não da Bíblia, tá? Vamos ler então, gente. O texto bíblico diz assim, ó. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo. Você não obedeceu, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Vamos orar, gente? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nosso desejo é que, enquanto estivermos falando do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, qual é o contexto desse texto aqui para você que não entendeu ou não sabe em que momento da história a gente está se situando? O povo de Israel era governado por juízes e por profetas. Assim foi a forma como Deus escolheu que o povo fosse liderado. E aí chega em dado momento, o povo de Israel olha para todos os outros povos e vê que todos os povos têm um representante único. Tem um rei, tem um faraó, e que esse rei não só é um representante, mas que ele também lidera batalhas, que ele recebe as glórias por tudo aquilo de bom que acontece no povo. E o povo começa a pedir para que Deus desse para eles um rei. E isso vai um pouco de encontro com aquilo que Deus desejava para o povo, porque Deus nunca quis que o povo de Israel fosse igual aos outros povos. Mas o povo de Israel sempre trazia para si coisas que os outros povos tinham. E durante todo o Antigo Testamento a gente vai ver a tentativa de Deus de mostrar para o povo que ele era santo. Santo significa separado, era diferente dos outros povos. E aqui o povo de Israel mais uma vez resolve ser igual aos outros. Deus entende que escolher não mais ser governado pelos profetas e pelos juízes não é só uma escolha que fere aquilo que ele tinha determinado, mas é uma rejeição ao próprio Deus. Mesmo assim, Deus dá corda para o povo e deixa que o povo faça aquilo que eles desejam. E aí, ele separa Samuel e fala: olha, Samuel, você vai lá e vai encontrar um homem segundo o coração do povo. Esse homem vai ser ungido rei e o nome dele é Saul. Aqui a gente tem, em 1 Samuel no capítulo 9, por que Saul é escolhido por Deus para representar o povo. Porque Saul, ele é escolhido mediante aquilo que o povo queria. Então a escolha de Saul, ela é uma escolha segundo o coração do povo. Se você ler esse texto aí na sua Bíblia, no capítulo 9, nem todo mundo vai conseguir ler, mas fala que havia um homem de Benjamim, guerreiro valente, chamado Quis, e que Saul era o filho desse cara guerreiro valente, e que Saul era um jovem de boa aparência, que dentre os israelitas não havia igual, que os mais altos entre os israelitas batiam no ombro dele. Ou seja, o povo olhou e falou: esse camarada tem condições de ser o nosso rei. Por quê? Porque ele é capaz de representar aquilo que a gente acha que a gente precisa num rei. Um cara alto, forte, de boa aparência, filho de um guerreiro. Então Saul é escolhido por Deus, mas de acordo com o coração do povo. E aí, nos seus primeiros atos, Saul dá mole. Lá no capítulo 13, você vai ver que era para ele ter esperado Samuel. Samuel designa um horário, e a Bíblia não conta muito bem exatamente, mas um horário para ele encontrar, para ele chegar lá. Mas estava vindo um exército atacar,
Saul fala, cara, eu não posso esperar Samuel está maluco. E aí ele resolve se virar, separar o exército e começar aquele momento ali. E aí logo depois Samuel chega e vê que Saul não fez de acordo com a vontade de Deus. O que acontece? Naquele momento ele destitui Saul, não definitivamente, mas fala, olha, e é esse texto que a gente está lendo. A partir de agora você não vai mais ser o rei de Israel. Seu trono vai chegar ao fim e Deus vai eleger outro. Deus vai eleger outro segundo o coração dele. Quando a gente lê esse texto, muito comumente, e eu por muitas vezes fiz isso, a gente lê entendendo que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Que aquilo que Davi fazia era aquilo que motivava com que Deus escolhesse ele. Mas veja bem, em nenhum momento desse texto, e nenhuma das outras duas vezes que um homem segundo o coração de Deus, ou a escolha segundo o coração de Deus acontece na Bíblia, é mencionado que isso acontece por causa de Davi. Mas o que é segundo o coração de Deus aqui não é Davi, é a escolha que Deus faz. Porque Davi aparece aqui agora como uma antítese de Saul. Ou seja, se Saul, ele era, de acordo com o coração do povo, um cara valente, guerreiro, bem apresentado, bem apessoado, que, de acordo com todos os outros povos, teria os requisitos necessários para ser um rei, Deus agora vai escolher um cara mirrado. Um cara que a armadura não ia caber muito bem nele. Um cara que sequer provou das coisas de uma guerra. Quando Davi chega lá naquela história que você deve conhecer muito bem com o gigante, Davi não está lá no campo de batalha. Ele vai para levar uma comida, levar um negócio lá para suprir as tropas. E ele chega lá e se depara com aquela situação e Saul tenta dar para ele a própria armadura, mas não cabe em Davi, porque Davi não é de acordo com os padrões que as pessoas representam. Então, o que o texto está dizendo não é sobre o coração de Davi em nenhum momento. Claro, a gente vai ver, por exemplo, eu disse que outras duas vezes aparece esse texto aqui, né? Lá no verso 7 do capítulo 16, Samuel fala, não considere a sua aparência ou altura, pois eu... Aliás, Deus fala a Samuel, pois eu o rejeitei. Por quê? Quando então Samuel vai eleger o novo rei de Israel, vai escolher e ungir o novo rei de Israel, ele chega na casa de Jessé, onde foi determinado, e ele vê o primeiro filho de Jessé. E ele fala, esse cara bate com as características parecidas com a de Saul, provavelmente ele é o próximo rei de Israel. E no mesmo momento Deus fala com Samuel isso, olha, rejeita ele, porque essa não é a maneira como eu escolho. Não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. Vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aqui, mais uma vez, entenda, não é um texto sobre o coração de Davi, é sobre a forma como Deus escolhe as pessoas. E se você não está convencido daquilo que eu trouxe, porque você ouviu na EBD a vida inteira, eu vou levar a gente agora para Atos capítulo 13, versículo 22. Diz que depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Então o que acontece na escolha aqui de Davi e Saul, essa relação que é estabelecida, tem a ver com o modo como Deus escolhe as pessoas. O que esse texto, o que essa história conta para a gente é que Deus não escolhe o homem, ou não escolhe alguém, ou não escolhe uma igreja da mesma forma que a gente escolhe. E não tem como você pensar como Deus escolheria, porque você não é Deus. Você não vai encontrar critérios necessários, absolutos, ou alguém que se encaixe exatamente na forma que você fala. Não tem como essa pessoa não ser usada por Deus, ou Deus não a ter escolhido. Por quê? Porque a forma como Deus escolhe não é revelada para a gente. A forma como Ele escolhe é a forma como o coração dele se comporta. E nós não conhecemos o coração de Deus. O que a gente precisa aprender e depreender desse texto é isso. Deus não escolhe conforme a gente escolhe. Não era o coração de Davi que estava colocando as coisas em jogo. Era o coração de Deus que fez Davi ser escolhido. Isso ficou claro, estabelecido, é fácil a gente conseguir aprender, apesar da vida toda a gente ter aprendido o contrário, que Davi tinha um coração que movia o coração de Deus, e nenhum desses textos a gente leu isso.
Davi não fez nada que movesse o coração de Deus. Davi não fez nada que atraísse Deus para ele, mas unicamente Deus olhou para Davi e falou: eu vou criar uma antítese aqui de Saul. Eu vou escolher alguém completamente diferente. O que a gente aprende com isso? Entendendo que Deus não escolhe da maneira como a gente escolhe. Pelo menos duas reflexões. Primeira delas é que, se você for a escolha de Deus, e se você for a escolha de Deus, pensa que Deus não escolhe como a gente escolheria. A gente poderia fazer uma audição aqui para saber se Deus vai te escolher para ser a próxima pessoa a levar a palavra de Deus através da música, porque a Ibara vai gravar vários CDs, não grava mais, né? Mas vai colocar várias músicas aí, como é que chama agora, Jesse? Sei lá, no Spotify. Como? Singles. Aí vai gravar vários singles e a gente precisa do próximo cantor. E a gente vai fazer uma audição maravilhosa. E o nosso coração vai determinar os critérios pelos quais a gente vai escolher alguém. E aí Deus vai lá e fala: eu vou escolher outra pessoa. E se você fosse a pessoa escolhida para a próxima tarefa que Deus vai dar? Eu queria te dizer uma coisa já para a gente matar isso. A verdade é que você é. Antes que você se pergunte e ache por que essa resposta é dada, você é. E eu vou pedir licença agora para a galera do VOC, para fazer um cálculo que a gente fez com eles. E a gente entender, eu vou usar outro texto, tá bom? É bom que você fica comigo, para você não se perder, tá, gente? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Como é que funciona aqui a lógica desse texto? A gente recebe poder quando? Quando o Espírito Santo desce sobre a gente. E quando a gente recebe o Espírito Santo? Aí eu vou usar um outro texto, Atos 2,38. Pedro responde: arrependam-se cada um dos seus pecados. Então olha a ordem aqui: arrependam-se cada um dos seus pecados, vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebem o dom do Espírito Santo. Essa é a ordem da salvação. Como é que funciona então? Deixa eu voltar aqui para ficar fácil. Ó. Você se arrepende dos seus pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados e clama a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que acontece? Imediatamente nesse ato da sua conversão, e aqui quem é pentecostal vai me desculpar, mas é o texto bíblico, você recebe o Espírito Santo. O dom do Espírito, que Atos 2,38 está dizendo, é o próprio Espírito Santo. Então você se converteu, você aceitou Jesus Cristo, imediatamente o Espírito Santo desce sobre você e passa a habitar sobre você. O Espírito que antes no Antigo Testamento se localizava em algumas pessoas, ou ia para falar através dos profetas, ou manifestava de alguma maneira específica, agora ele passa a habitar em todo aquele que crê em Jesus. A menos que você não creia em Cristo. Aí, meu irmão, sinceramente eu não tenho nada para te falar a respeito disso. É só que você não tem o Espírito Santo em você. Vamos continuar o cálculo. Eu recebi poder. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre mim. Então a ordem é: eu me converto, eu recebo o Espírito Santo. E com o Espírito Santo eu recebo poder, que o Espírito Santo traz. E aí eu vou pedir licença para vocês, para usar a frase de um dos maiores teólogos da minha geração, que é o tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sei que eu usei o tio Ben aqui, para quem pegou a referência. Quem não pegou a referência, aí já tem que perguntar para o seu sobrinho ou para o seu filho, da onde veio. Mas isso, na verdade, é uma interpretação de Lucas capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Não dá para você ter poder em você e esse poder ficar guardado. A palavra poder aqui a palavra que a gente traduz como poder é a mesma que a gente usa para falar de dinamite, ou seja, algo que explode, algo que não pode ser contido. Então, se você se converteu algum dia na sua vida e Jesus foi aceito como seu único e suficiente Salvador, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu poder. E com o poder que você tem uma responsabilidade muito grande, que é ser testemunha de Cristo. Ou seja, a resposta é: e se Deus me escolher? Deus te escolheu, meu irmão. Você não precisa, guarda muito bem essa frase que eu vou dizer para você levar para o resto da sua vida. Você não precisa de um chamado missionário para falar de Jesus para as pessoas. Você não precisa que um profeta venha até você e unja a sua testa com óleo. Você não precisa necessariamente ser
que haja imposição de mãos sobre a sua cabeça e que a igreja te envie para algum lugar para que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Você já foi escolhido. No ato da sua conversão. Dodô, isso acontece com a gente no período do Espírito Santo, sim. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus usava alguns de maneiras, colocava o teu Espírito sobre algumas pessoas, mas agora não é assim que o Espírito Santo age. Agora o Espírito Santo passa a habitar, a viver em você. E a partir de você alguma coisa precisa acontecer. Então, Dodô, isso não pode fazer sentido, porque eu sou uma pessoa assim, eu não sei falar direito. Eu não sei me expressar bem, eu não sei conversar bem, eu não sei nem muito bem a respeito do Evangelho. Dodô, eu tenho uma idade muito avançada, eu não sei o quê, mas é que na verdade eu não estou preparado, mas é que eu não sei o que falar, mas é que. E na verdade eu dou desculpas para aquilo que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo, que é fazer a vontade de Deus e servi-lo. Ponto. Se existe um poder em você que não está sendo usado, meu irmão, poder guardado é poder desperdiçado, jogado fora. Não pode haver algo dentro de você desse tamanho, desse volume, que você não coloque isso para fora. Por mais que você entenda que você tem capacidades reduzidas, que você tem dificuldades, que você tem problemas, que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que você não tem não sei o que, essa é a modo como as pessoas ou como a gente vai olhar. É a forma como a gente sabota a nossa própria missão. Eu não consigo, eu não posso agora, o meu filho nasceu, o meu outro filho nasceu, a minha esposa está passando mal, eu estou sofrendo com isso, eu fui promovido no trabalho, eu fui demitido do meu trabalho, ou não sei o que, e eu vou colocando coisas na frente da missão, quando na verdade o que está acontecendo é que nós não estamos colocando a nossa missão como a nossa prioridade. E a gente mente para a gente, dizendo que a gente não tem tempo, que a gente não pode. Mas o que o texto de Deus mostra aqui, o que a Bíblia mostra para a gente é que não importa quem você é, nem como você é, e nem o que você faz, e nem aonde necessariamente você está. Porque essa escolha de fazer, não, mas não faz sentido Deus ter me escolhido. Faz. Não faz sentido Ele ter escolhido Davi. Mas como Ele não escolhe segundo o seu coração, segundo a sua aparência, segundo a sua vontade, Ele vai colocar o Espírito Santo para agir através de você. Então a grande questão não é se você foi escolhido. Esquece essa pergunta. Ninguém precisa mais responder essa pergunta. Isso é uma pergunta que as pessoas fazem para as pessoas que a gente chama de vocacionados. Gente que a gente acha que tem direção determinada e Deus faz isso. Deus pode chegar para algumas pessoas e falar, olha, você vai ser um pastor, você vai ser um missionário, você vai ser isso, vai ser aquilo. Deus pode? Pode. Mas se Ele não chegar para você e falar, a palavra dele já falou que alguma coisa você tem que fazer. Então essa direção precisa acontecer na sua vida, por quê? Porque se você está vivendo como alguém que não foi escolhido, a verdade é que você está vivendo como as pessoas que não têm Jesus. Você vive, meu irmão, isso é uma tristeza só, parece vida de vascaíno. Você vive para pagar boleto e morrer. É ou não é? Quem vive para aquilo que é finito, vai viver para acabar. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, você pode juntar o maior império do mundo para você. Em 3 gerações, o dinheiro que você juntou não vai fazer nada. Algum dos filhos, dos netos, vai acabar com isso aí. Você pode deixar várias casas, um terreno, uma cidade inteira para a sua família. É legal isso? Claro, estou falando que você não tem que se preocupar com isso. Mas em algum momento isso vai acabar, porque isso aí é finito. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer, alguém vai tomar uma decisão errada e tudo que você planejou foi por água abaixo. A sua vida aqui na terra é a mesma coisa que nada, acabou. Agora, o que Deus faz com a gente é entregar para a gente alguma coisa que é eterna, que vai além da sua vida. Entrega para você um sentido de você continuar vivo. Eu não entendo, por exemplo, alguém chegar para mim e falar assim, Dodô, mas eu estou velho. Meu irmão, se Deus te manteve vivo até agora, é propósito. Porque se não tiver propósito, seria mais fácil Ele levar você, não é verdade? Só que a gente está desperdiçando a nossa velhice, a gente está desperdiçando os nossos momentos como pais, porque a gente não consegue por causa dos filhos, a gente está desperdiçando os lugares onde a gente está por causa dos nossos empregos, a gente está desperdiçando
o momento que a gente vive na nossa faculdade, porque na faculdade eu não consigo, porque eu tenho que trabalhar muito. A gente está desperdiçando nosso tempo como jovem, adolescente. A gente está desperdiçando quando eu vou jogar bola, quando eu estou na praça, e todos os momentos. Esse poder fica guardado, enclausurado, enquanto Deus está querendo fazer alguma coisa. A gente ignora o fato de que Deus os escolheu. Então a grande pergunta não é se Deus te escolheu. A grande pergunta é, como você responde ao chamado que Deus fez para você? Como você responde àquilo que Deus te chamou para fazer? E aí eu vou repetir, meu irmão. Se você não é cristão, ou se você não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou se você um dia até levantou tua mão, mas você vive de maneira como se ele não existisse, deixa eu te falar uma coisa. Numa boaça, não tem sentido você viver para pagar boleto e morrer. Aí eu não sei como você consegue manter sua vida, cara. Não tem sentido você correr atrás de tudo que você corre, porque tudo isso vai acabar uma hora. O que dá sentido para a sua vida, para você acordar numa segunda-feira e ir para o seu trabalho, não pode ser o salário que você ganha. Não pode ser a carreira que você quer, porque essas coisas também vão acabar. Não pode ser a sua aposentadoria, porque se você conseguir aposentar, né? Se você conseguir aposentar, uma hora a sua aposentadoria vai acabar. O que tem que dar sentido para a sua vida é o propósito pelo qual você foi criado. E essa escolha não dependeu de você, dependeu de Deus. Ah, mas eu estou na igreja, Dodô, há 3 meses, há 4 meses. Ah, eu acabei de chegar, Dodô, você está falando isso, eu estou sentindo no meu coração, acho que eu tenho que aceitar esse Jesus, então, mudar o propósito da minha vida, legal. Independente de quanto tempo você está, do que você faz, das suas habilidades, Deus escolheu você, porque Ele não escolhe as pessoas segundo o coração delas. Eu não enxergo a forma como Deus escolhe, Ele escolhe segundo o coração dele. E aí, como você responde a esse chamado de Deus? Essa é uma pergunta que, por muito tempo, muitas pessoas se fazem, sem entender o que Deus quer de verdade da gente. Por que a gente faz o que a gente faz? Você lê a Bíblia inteira, você vai ver várias histórias de pessoas que foram escolhidas por Deus para fazer alguma coisa, que não tinham a menor possibilidade de ser escolhidas por uma agência de recursos humanos, por exemplo. Deus escolhe, por exemplo, para ser um dos fundamentos da igreja, um apóstolo, e escolhe para ser apóstolo um cara que era pescador, dentro de um monte de notáveis, um monte de fariseus, um monte de gente que conhecia muito bem a palavra, que podia pregar muito melhor do que Pedro, mas ele vai atrás de um pescador e fala, cara, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Um cara turrão, um cara que o tempo inteiro, do lado de Jesus, ainda não consegue entender que Jesus veio para aquilo acontecer. Aí Deus pega e escolhe para tirar do povo do Egito um camarada que não sabia nem falar direito. Essa é a resposta de Moisés para Deus. Deus, eu não sei falar direito. Eu não sei, na NVT eles até colocam, eu me embolo com as palavras que eu falo. E aí Deus coloca um cara, foragido da justiça, que não sabe falar direito, para libertar um povo inteiro. Deus olha para Paulo e fala assim, Paulo, chegou tua hora, eu vou trazer você para mim. Vai acabar a tua carreira. E aí, nós estamos falando do Império Romano. A gente podia estar falando de pessoas que falam várias línguas, que têm muitos saberes notáveis, que sabem de muitas coisas. Mas ele escolhe um menino criado pela avó, cara. Um filhinho de mamãe, chamado Timóteo, criado a leite com pera, mamadeira de ovo maltine. Um menino que não tinha a menor noção do que Paulo sofreu necessariamente. E em nenhum momento foi escondido dele aquilo que Paulo sofreu. E fala, Timóteo, você é menino. Não deixa ninguém te desprezar porque você é jovem. Sabe por quê? Porque as pessoas olham de acordo com o coração delas, mas eu escolhi você de acordo com o meu coração. Só que de todas essas histórias, a história minha preferida é a história de um menino que sai de casa com um cestinho. E nesse cestinho tem alguns pães e alguns peixes que daria para ele passar o dia. Talvez compartilhar com alguém que comesse pouco também. E aí esse menino sai de casa, sabe para lá o quê? Não sabemos se Jesus já o convocou antes de tudo isso acontecer, ou se ele estava andando e desbarrou com uma multidão e chegou lá no meio da multidão. O que os textos narram é que haviam 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, ele era uma delas. E ali um compartilhar maravilhoso e ele fica diante, passa horas naquele lugar.
E aí aquela multidão com fome inteira, um dos milagres que seriam contados por milênios vai acontecer nesse momento. E aí imagina os discípulos levantando a mão assim, gente, quem tem comida aqui para compartilhar? Porque a gente não tem dinheiro para comprar comida para todo mundo. E aí tem um menino olhando no meio, você imagina, alguns maracanãs lotados de pessoas. Vocês imaginam, meu irmão, essa avenida aqui inteira cheia de pessoas, o bairro inteiro cheio de gente. Aí um bracinho mirradinho levanta lá no meio falando, ó, eu tenho um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe aqui. E aí Jesus fala, era ele que eu vou trazer. E aí puxa o menino, e aí os discípulos sem entender completamente nada do que iria acontecer. Por quê? Porque o coração dos discípulos está fazendo, é impossível alguma coisa sair daqui. É impossível Deus usar um menino desse para poder fazer as coisas acontecerem. É impossível que esse menino o tempo todo na história tenha sido trago para esse momento específico. Sendo que tem tanta gente aqui. Os discípulos provavelmente escolheriam alguns padeiros para fazer alguns pães, assar o negócio ali na hora e as coisas acontecerem. Ou alguns pescadores que podiam trazer mais peixes. Mas ele escolhe um menino com um cestinho. 5 pães e 2 peixes. O que acontece? Uma multidão é alimentada a partir da vida daquele menino. Por quê? Porque as escolhas que Deus faz não são as mesmas que a nossa. Então tudo que tem passado pela sua cabeça quando eu respondi que Deus te chamou, é uma cilada de Satanás para não deixar você entender o quanto Deus quer te usar. É Satanás chegando para você e falando, você não pode, sabe por quê? Porque você tem esse problema, esse pecado aqui para resolver. Porque você não sabe falar direito. Porque você nunca participou de nada de uma igreja. Porque você nunca fez isso, que você nunca tirou foto, que você nunca falou, você nunca liderou, você nunca fez nada. Como é que Deus vai te usar? Que você não está bom de cabeça. Porque você não tem boa aparência, as pessoas não vão prestar atenção, porque você é um menino. Você é um adolescente. E como é que Deus vai usar um adolescente? Ele não vai ter moral para falar com ninguém. Mas Deus escolheu você segundo o coração dele. Dodô, você me escolheria? Provavelmente não, meu irmão. Provavelmente o meu time não teria você e não me teria no time. Mas a forma como Deus escolhe não é mesmo que a gente escolhe. E especialmente essa história desse menino, prova que a gente nem sempre estará nos lugares que a gente acha que a nossa missão precisa ser executada. Nem sempre a gente vai estar com um cesto de pães e peixes para poder dividir com pessoas. Às vezes a gente vai estar num lugar qualquer com um cesto de pães e peixes. Porque o que Deus quer não é o você, não é aquilo que você tem para dar, mas é a sua disposição em fazer as coisas acontecer. Qual é a resposta que você vai dar para o chamado que Deus fez para você? Se Deus pedisse os seus pães e peixes hoje, o seu cestinho, aquilo que você tem, o seu resto de tempo, ou aquilo que você tem que você acha insignificante, ou a sua fala sem talvez muito conteúdo ou sem algo rebuscado, o que você responderia para ele? Um menino levantou a mão e falou, eu estou aqui, meu cesto está aqui, pode usar. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo, aonde é que você vai? E o menino então respondeu, mestre, a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse, isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse, 5 pães e 2
Essa é a minha última mensagem nesse ciclo de quase 33 anos aqui na igreja. E isso estava separado, esse texto, a gente já queria falar sobre isso há muito tempo. E teve uma vez só que eu tive o desejo de sair da Ibara. A gente passava por um processo muito difícil e eu orei muitas vezes pedindo: Deus, será que é isso, será que é isso? E a resposta de Deus para mim naquele tempo foi: olha, a gente estava sem pastor na época. Olha, a gente aprendeu isso no retiro de juventude, né? O soldado não abandona um navio que precisa ser consertado. Você precisa consertar o navio. Se você sai, o navio é menos uma pessoa para ajudar a tapar buraco. E aí eu fiquei, meio contragosto, fiquei. E aí, muitos e muitos anos depois, eu tive um ano muito atípico, esse meu último ano. E eu conheci muitas outras realidades de muitas outras igrejas. E eu estava acostumado com a gente perder gente. Toda a igreja da moda que aparecia, a gente perdia 5, 10 pessoas. Mas de um tempo para cá, a gente tem recebido muita gente nova. Talvez você seja uma dessas pessoas que chegou pronta para a gente aqui, só para trabalhar. Muita gente chegou nesse meio do período se convertendo, cara. E Deus foi agindo e fazendo as coisas acontecerem. E aí, nesse último ano, eu passei por muitas igrejas, assim, de norte a sul do estado. E todas as igrejas que eu olhava, eu falo isso com o coração muito tranquilo, sabendo, eu falava: caraca, a nossa igreja está muito legal. Eu dei um treinamento para a Juventude Batista da Serra, há um tempo atrás. E o relato do pastor foi que da pandemia a igreja voltou com um pastor e a zeladora só. E os nossos cultos sempre cheios. E as pessoas tendo o gosto de vir para cá. As pessoas querendo servir na Ibara. As coisas acontecendo. Esse movimento que a nossa igreja está vivendo. Evidente que Deus está fazendo e quer fazer coisas através da nossa igreja. Sabe por quê? Porque uma das maiores besteiras que eu ouvi na minha vida é que a Ibara é uma igreja de bairro. Sabe por quê? Porque o bairro é uma localização e a Ibara não é um local. A Ibara é gente, pô. E gente está em alguns locais. Gente, ovelha, gera novas ovelhas e as coisas vão acontecendo. Então Deus não olha para a capacidade que a gente tem porque a gente é uma igreja que está localizada no bairro de Araçais. Deus olha para as pessoas que se frequentam, que se chamam de Ibara, que se olham e falam: eu sou a Igreja Batista de Araçais. E aí, para essas pessoas Deus tem um plano. Qual é a resposta que a gente tem que dar? Onde você está nesse plano? Aliás, não onde você está, que isso aí é Deus que vai decidir. Mas qual é a sua resposta para Deus te chamando para fazer parte daquilo que Ele vai fazer? Eu quero te fazer um desafio. Se você não for cristão, também é um desafio para você aceitar Jesus e dar propósito para a sua vida. Mas se você é crente e faz parte dessa igreja de algum jeito, eu estou dizendo isso aqui não é impelido pelo Espírito, porque Deus falou no meu coração. É algo que eu vejo acontecer. É uma coisa quase que matemática. Nós estamos vivendo tempos diferentes. E isso mostra que Deus vai fazer alguma coisa. Quem sabe nesse bairro inteiro? Quem sabe nessa cidade inteira? Através de uma igreja de bairro. Porque não é a nossa força que vai fazer as coisas. Nunca foi a nossa força. Não foi porque eu fiquei que a igreja se reergueu. É sempre porque as coisas acontecem segundo o coração de Deus. Então eu quero fazer um desafio para você. Se você topa participar daquilo que Deus quer fazer através dessa igreja, eu queria que você se colocasse de pé. E é igual o que o Flávio falou aqui. Não é que isso vai ser um ato que os céus vão ver e vão se mover. E Deus vai se mover porque você falou sim para aquilo que Deus quer fazer, não. É o que você vai falar para você mesmo e para Satanás e os seus seguidores: ó, eu vou fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Se de alguma maneira essa mensagem fala no seu coração, você fala: cara, eu quero fazer parte disso. Eu quero participar daquilo que Deus vai fazer através dessa igreja. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero responder sim ao chamado que Deus fez para mim. Dodô, mas eu sou velho demais para fazer isso, cara. Dodô, mas eu não tenho nenhuma habilidade. Meu irmão, Deus não está pedindo as suas habilidades. Deus não está pedindo aquilo que você sabe fazer, o seu curso. Não está pedindo nada disso. Deus está pedindo a sua disposição aí fazer aquilo. O resto é com Ele, não é com você. Eu
queria chamar o Flávio aqui na frente. Eu sei que tem sido muito difícil para ele, principalmente, esse momento novo. Que é um momento diferente também para a gente. E uma das coisas que tem atribulado muito o coraçãozinho dele é não saber como é que isso vai acontecer. Mas uma coisa que eu tenho falado muito para ele, para a Cris e para os meus meninos de maneira geral, vão ser sempre meus meninos, tá? Nada muda. É que as coisas não acontecem segundo o nosso coração e nem segundo a nossa vontade, acontece segundo a vontade de Deus. Então isso que vocês estão fazendo é para o Flávio olhar e falar, caramba, é isso. As coisas vão continuar acontecendo. Os planos que Deus tem para a Igreja Batista de Araçás vão continuar acontecendo. E eles não nasceram no coração do Flávio, nem no meu coração. Eles nasceram, graças a Deus, no coração de Deus. E quem levantou vocês para estar nesse momento, para dar continuidade àquilo que Ele está fazendo, foi o próprio Deus, através daquilo que Ele viu na vida de vocês. Não é o que o Flávio, não é o que o Gessi, não é o que eu vi, mas aquilo que Ele viu. A gente podia cantar aqui que coisas grandes estão por vir, e eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer na vida dessa igreja. Eu não tenho dúvidas que coisas maravilhosas estão para acontecer com as pessoas com quem essa igreja encontra, independente do lugar onde vocês estão inseridos, seja na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, no seu projeto, na roda de amigos, na galera do basquete, na galera que vai assistir jogo na sua casa. Eu não sei quem é, mas eu sei que Deus tem coisas para fazer através da sua vida, e esse monte de sim é um clamor para Satanás também, dizendo, mano, pega leve porque a gente está passando com a nossa tropa. Que agora quem vai pegar não é o bicho, agora é a gente que está indo para cima. Aquilo que Deus vai levar a gente para fazer vai acontecer. Os sonhos deles vão se realizar, porque não vai depender da gente. Depende daquilo que Ele quer fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, porque antes de nos formar, o Senhor já nos tinha escolhido, Pai. Antes de nós pensarmos para qual igreja nós iríamos, para onde nós iríamos essa noite, o Senhor já sabia que essa noite aconteceria. Pai, muito obrigado, porque de alguma maneira, aquilo que nós chamamos de Igreja Batista em Araçás apareceu de acordo com a Tua vontade no dia de hoje, Pai. Pessoas foram levadas de outras igrejas, alguns aqui se converteram em outros lugares, Pai. Alguns estiveram em outros estados. Meu Deus, o Senhor fez esse quebra-cabeça acontecer e hoje nós chamamos essa igreja local de Igreja Batista em Araçás. Mas esse é o Teu povo que se reúne aqui, que clama ao Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nos use para mudar histórias, Pai. Assim como o Senhor levantou Davi, assim como o Senhor levantou Moisés para libertar o povo, assim, Pai, como o Senhor usou Timóteo, um menino, assim como o Senhor usou aquele garotinho, Pai, para operar um dos Teus milagres. O nosso desejo, o pedido do nosso coração é que o Senhor ouça a nossa voz. Nossos cestos estão levantados para que o Senhor faça de nós conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor nos traga novos sonhos, novos ventos, novas visões, novos lugares, Pai, novas conquistas, Pai, não para que nós sejamos orgulhosos e olhar para os nossos corações, mas para que nós possamos ver o Teu agir na vida de cada pessoa aqui, Pai. Multiplique as pessoas com quem nós vamos falar do Teu Evangelho, Pai. Nos dê novos desafios. Coloque nas nossas mãos, Pai, aquelas pessoas aqueles povos que não são alcançados, Pai, por outras pessoas. Meu Deus, coloque mais pessoas aqui nessa igreja, Pai, que precisam escutar e ouvir a Tua voz e receber o Teu carinho e o Teu amor, Pai. Pai, levante pessoas aqui para aprender e para se comunicar com surdos que precisam de falar de Libras, Pai. Traga mais pessoas para trabalhar com os autistas, meu Deus, com as pessoas que têm algum tipo, Pai, de deficiência intelectual, meu Deus. Traga pessoas aqui, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer através da sua igreja. Essa é a nossa oração. Nós estamos de pé, pedindo que o Senhor faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.